Vem aí Eliel Alves e o Bandeira 2. A Rádio Jornal apresenta o Bandeira 2. Eliel Alves. Show em Porto de Galinhas termina em barulho, tiros e um saldo de um morto e outro ferido. Motoqueiros assassinam rapaz a tiros no bairro do Ibura. Jovem é morto a bala no bairro do Janga. Comerciante assassinado a tiros no estabelecimento em Santo Amaro. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes, com o repórter Bandeira 2 deste sábado 10 de março de 2018. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Daniel Bezerra dos Santos, um rapaz com 26 anos de idade, foi assassinado com disparos de arma de fogo no sítio São João, na divisa com o sítio Lagoa do Exu, em Toritama. Crime praticado por um elemento desconhecido, os motivos também são ignorados. José Anderson de Melo Campos, jovem com 21 anos, residente no loteamento Quitibu, em Custódia, morreu. Ele trafegava numa motocicleta lá pelo sítio quando foi emboscado e morto com tiros a queima-roupa na cabeça por dois homens que estavam numa outra motocicleta. O corpo de José Anderson de Melo Campos foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal na cidade de Caruaru. Adalvan Moraes Silva, com 27 anos de idade, residente na rua Beira Rio, Vila Canaã, bairro Vassoural, em Caruaru. Ele estava trabalhando ontem à noite na rua José Nissi, lá na Vila Canaã, quando foi assassinado a tiros dentro do próprio estabelecimento. Dois homens numa motocicleta cometeram o crime. Adalvan Moraes Silva ainda chegou a ser levado para o Hospital Nossa Senhora de Fátima, em Toritama. José Dinaldo da Hora, ele morreu numa colisão entre duas motocicletas na rua 4 de outubro, no centro, em Gravatá, pertinho da cadeia pública. Duas pessoas que estavam numa outra moto, mãe e filho, ficaram feridos e foram socorridos aqui no Hospital da Restauração. Cristiane Maria de Lima, com 36 anos de idade, e a mãe dela, Adrina Maria de Lima, 73 anos, residentes no sítio Maracajá, em Frei Miguelinho, foram atropeladas na rua 7 de setembro, em Siriane, por um ônibus escolar. A Cristiane Maria de Lima, filha, morreu na hora, e a mãe dela, dona Adrina Maria de Lima, ficou muito ferida, foi levada para o Hospital São Luís, em Surubim, mas também acabou morrendo. Faleceram no acidente mãe e filha. A polícia prendeu ontem Walter da Rocha Júnior, vulgo Galo Cego, suspeito de matar a golpes de faca no dia 22 do mês passado. O vizinho dele, Gilberto Rodrigues da Silva, que morava perto do matadouro público em Bom Conselho. O crime se deu por causa de uma briga cujo motivo teria sido um esgoto. A polícia prendeu ontem dois dos suspeitos de sequestrar, assaltar, torturar e matar a tiros o comerciante Sandro José Corrêa de Lima, que residia e era estabelecido no bairro da Ibiribeira. Paulo Henrique Gomes da Silva, vulgo Naná, e Lindomar Machado, conhecido pelo vulgo de Bolado. Os criminosos estavam encapuzados, armados e usando instintivos da Polícia Civil. Eles teriam arrastado o comerciante, que somente depois foi encontrado sem vida à margem da BR-1, BR-101 Sul, no Cabo de Santo Agostinho. A polícia procura o ex-presidiário Antônio Flávio Alves da Silva, o Boró, também suspeito de envolvimento no crime. Um funcionário da vítima também está sendo investigado por colaborar com a ação criminosa. E ontem para hoje, nas últimas 24 horas, foram registrados 7 assassinatos, 7 homicídios no estado de Pernambuco, 3 no interior e 4 no Grande Recife. Este ano, do dia 1º de janeiro até agora, foram registrados em todo o estado 891 assassinatos, 891 homicídios, sendo 473 no interior e 418 no Grande Recife. Pernambuco registra 3 casos de violência sexual contra menores em menos de uma semana. Detalhes com o repórter Felipe Pessoa. Mais 3 casos de abuso sexual contra crianças e adolescentes foram registrados em Pernambuco em menos de uma semana.
No primeiro, um homem é suspeito de abusar de um bebê de 1 ano e 5 meses na residência da família da criança no bairro da Miroeira, em Paulista, região metropolitana do Recife. O irmão do bebê, de 5 anos, flagrou o momento em que o suspeito, que é vizinho da vítima, beijava a criança, enquanto tentava tirar a fralda dela. A mãe levou a criança para a UPA de Jardim Paulista, que acionou o Conselho Tutelar da cidade. Depois da denúncia, a mulher afirma que foi ameaçada pela família do suspeito. Ela conta como aconteceu o abuso. Primeiro começou com o meu filho e ele, o outro de maior de 5 anos, no terraço. E enquanto eu tava lá dentro de casa, cortando verdura, fazendo lanche da minha mãe, porque ela tá doente, ela não tá podendo fazer. Quando o meu menino maior grita, mamãe, corre, que o vizinho tá beijando a boca de neném. E eu fiquei desesperada. Corri na mesma hora porque ele porta o vírus do HIV. Peguei meu filho, entrei em desespero, esculhambei ele, empurrei ele, gritei com ele me pediu desculpa na mesma hora e virou as costas pra mim. Eu peguei meu filho, lavei a boquinha dele, passei a bucha e fiquei desesperada. De acordo com o Conselho Tutelar, o caso foi encaminhado para a Gerência de Polícia da Criança e do Adolescente, GPCA de Paulista. Os outros 2 casos de abuso sexual foram registrados em Carpina, na Zona da Mata. No primeiro, uma menina de 8 anos fugiu de casa na última terça-feira depois de ter sido abusada pelo padrasto. Segundo a conselheira tutelar da cidade, Madalena Bezerra, a mãe da garota sabia dos abusos, mas não acreditava nos relatos da menina. O Conselho Tutelar foi acionado na última terça-feira à noite por uma guarnição do GAP, porque foi eles que localizaram a criança que teria fugido de casa, e quando eles encontraram ela, perguntou o que ela estava fazendo na rua, ela relatou que fugiu de casa porque vinha sendo abusada sexualmente pelo padrasto e não aguentava mais aquela situação e resolveu fugir para ser ajudada. Ela relata que a mãe sabia, porém não acreditava no que ela dizia. Depois de ser denunciado, o suspeito fugiu. Também em Carpina, um adolescente de 14 anos teria sido abusado por um vizinho na noite do último sábado. O garoto teria problemas psicológicos. A família da vítima alega ter sido ameaçada pelo suspeito, como afirma a conselheira tutelar. Um vizinho lá, segundo adolescente, forneceu bebida alcoólica e no final da bebedeira ele violentou o adolescente. Vizinhos lá foi que socorreram a vítima quando suspeitaram do fato. Ele ficou calado, não disse nada, até porque ele não tem mãe, o pai dele não é, o que a gente pode chamar de pai perfeito. E no domingo ele relatou a outros familiares. Na segunda-feira, eles chegaram aqui no Conselho Tutelar à tarde e foi começado a dar os primeiros procedimentos. Na última quinta-feira, a menina e o adolescente realizaram exames sexológicos no Instituto de Medicina Legal do Recife. A polícia e o Conselho Tutelar de Carpina esperam agora os resultados para dar seguimento às investigações. As 2 vítimas foram encaminhadas para tratamento psicológico e recebem cuidados na casa de parentes. Por meio de nota, a Polícia Civil afirma que tomou as providências legais e que só vai se pronunciar após o fim do inquérito. Os 2 casos são investigados pela Delegacia de Carpina. Felipe Pessoa para o Bandeira 2. Show em Porto de Galinhas termina em barulho, tiros e um saldo de um morto e outro ferido. Motoqueiros assassinam rapaz a tiros no Ibura. Jovem é morto a bala no bairro do Janga. Comerciante assassinado a tiros no estabelecimento em Santo Amaro. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes, com o repórter Bandeira 2, livre, independente, aqui na sua Rádio Jornal, Rádio Forte M780 e FM 90.3. Você está ouvindo Eliel Alves, no Bandeira 2. Polícia Civil deflagra a Operação Urtiga. Detalhes com a repórter Juliana Oliveira. 16 mandados de prisão preventiva foram cumpridos no Recife, região metropolitana, durante a Operação Urtiga, deflagrada pela Polícia Civil. As investigações começaram há 9 meses, com o objetivo de identificar integrantes de organizações criminosas envolvidas com a prática de homicídios e com o tráfico de drogas. 4 grupos foram desarticulados, sendo um deles formado apenas por adolescentes. 20 suspeitos foram identificados como traficantes da região. O crime era comandado de dentro de presídios na região metropolitana. Dos 16 alvos, 8 já estavam presos, entre eles Marlon Ferreira da Silva, vulgo Carioca, e Felipe Cardoso dos Santos, líderes, os 2 líderes de uma quadrilha que agia no município do Paulista.
De acordo com o delegado Ícaro Schneider, titular da 2ª Delegacia de Repressão ao Narcotráfico, Marlon se identificava como integrante da facção Comando Vermelho para atrair adolescentes para praticar o tráfico de drogas. Todos esses 3 grupos, além do 4º grupo de adolescentes, eles tinham algum tipo de conexão entre si e, por conta disso, fizeram parte do mesmo processo. O Alvo Carioca, que é um presidiário do presídio de Igaraçu, dentro do presídio de Igaraçu, ele exercia uma função de comando no tráfico de entorpecentes em Igaraçu, Paulista e Olinda. Ele se intitulava como membro da facção do Comando Vermelho em Pernambuco, mas ao final foi descoberto que ele usava a prerrogativa de ser do Comando Vermelho para conseguir chamar adolescentes, especialmente adolescentes, para trabalhar para ele, mas no final ele não fazia parte desse grupo. Ele, de forma distorcida, ele usava esse status de ser o Comando Vermelho para atrair essas mentes jovens que são influenciadas. Com o grupo, a polícia apreendeu 25 quilos de maconha. Parte deste entorpecente estava dentro da geladeira na casa de um dos acusados. Também foram encontrados crack, pasta base, skunk, LSD e munições calibre 38. O delegado gestor do DENARC, Cláudio Castro, acredita que com o funcionamento das novas delegacias ocorra uma redução do número de crimes ligados ao tráfico no estado. No início do ano houve a publicação de uma lei estadual onde foram criadas mais 9 delegacias de repressão ao narcotráfico. Todas essas delegacias que foram criadas, elas estão subordinadas ao departamento DENARC. Então, dentro da mesma metodologia que nós já vínhamos empregando em investigação ao narcotráfico, consideravelmente nós vamos ter uma ampliação, não somente em prisões, mas e principalmente na apreensão de drogas, como já vem ocorrendo desde a criação. Com a abertura das novas unidades, Pernambuco passa a ter 12 delegacias de repressão ao narcotráfico. Juliana Oliveira para o Bandeira 2. Nas últimas 24 horas foram registrados 8 assaltos a ônibus, 8. Logo cedinho ontem, houve um assalto na Avenida Luiz Correia de Brito, no Sítio Novo em Olinda. Ônibus da Caxangá que fazia a linha Jardim Brasil Joana Bezerra. 2 homens e uma mulher armados de facas roubaram os pertences do motorista, do cobrador e também dos passageiros. Na entrada de Cavaleiro, o alvo foi um ônibus da Metropolitana que fazia a linha Zumbi Cavaleiro. Na BR-101 Sul, em Pontezinha no Cabo, coletivo da empresa São Judas Tadeu, linha Cabo, Conde da Boa Vista. Nas imediações do viaduto Capitão Temudo, na comunidade da Cabanga, bairro de São José, ônibus da Borborema, linha PE15, Boa Viagem, só os passageiros roubados. Nas imediações da Academia da Cidade, comunidade Ilha Joana Bezerra, no bairro de São José, ônibus da Globo assaltado, ele fazia a linha Guabiraba Derby, só os usuários. A Avenida Gamenon Magalhães, pertinho do Shopping Itacaruna, coletivo da Borborema fazia a linha PE15, Boa Viagem. Na PE15, nos Butrins, em Olinda, foi a vez de um ônibus do BRT que fazia a linha Pelópio da Silveira, Prefeitura da Cidade, no Recife. E um outro ônibus do BRT que fazia a linha Breu Lima, Prefeitura da Cidade, do Recife, foi alvo dos marginais no bairro do Salgadinho, em Olinda. Portanto, de ontem para hoje, foram registrados 8 assaltos a coletivos, 8 ônibus assaltados. 64 registros de assaltos a ônibus já foram feitos neste mês de março. E desde o dia 1º de janeiro até agora, durante este ano em todo o estado, foram registrados 529 assaltos a coletivos. Valmir Pereira da Silva, com 29 anos de idade, residente no distrito Olho d'Água dos Pombos, em Lagedo, foi agredido a golpes de facão durante uma bebedeira por Jamilson da Silva Cruz, que tem 22 anos de idade, foi preso e encaminhado à delegacia local. Valmir Pereira da Silva, vítima, foi socorrido no hospital local e em seguida removido aqui para Recife para o HR. Ronaldo Amaro dos Santos, de 48 anos de idade, residente no sítio Queimada do Milho, em Sertânia, interior do estado. Ele estava colhendo ração à margem da PE 265 lá no sítio, quando foi baleado na perna direita por ocupantes de uma picape de placa não fornecida. Ronaldo Amaro dos Santos foi socorrido no hospital local. Reginaldo Severino de Lima, com 32 anos, residente no centro, em Camaragibe, foi agredido à faca. Ninguém informou quem tentou matá-lo nem os motivos, e ele foi trazido aqui para o HR. José Márcio Martins da Silva, de 31 anos de idade, residente em Pesqueira, ele sofreu um atentado à bala, foi levado para o hospital local e em seguida removido aqui para Recife para o HR. A autoria e os motivos da tentativa de homicídio não foram informados.
Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Show em Porto de Galinhas termina em barulho, tiros e um saldo de um morto e outro ferido. A vítima fatal foi Rodrigo Nascimento da Silva, de 24 anos de idade. Ele morreu baleado em Porto de Galinhas, em Pojuca, durante uma festa do cantor MC Tocha, na casa de shows Lua Caliente. Foi um barulho que aconteceu lá, tiros, e aí o resultado é de um morto e outro ferido. O morto foi Rodrigo Nascimento da Silva e quem ficou ferido foi Gerivaldo José dos Santos, que foi atingido na perna e levado para o hospital do Helder Câmara do Cabo de Santo Agostinho. Motoqueiros assassinam rapaz a tiros no bairro do Ibura. Carlos William Lopes de Melo, com 25 anos, residente na rua Oscar Brandão Rocha, número 16, na comunidade da UR10 no Ibura. Ele foi assassinado a tiros na segunda travessa da rua Escritora Dulce Chacon, na Coábila do Ibura, por dois homens que fugiram na motocicleta. De acordo com informações, Carlos William Lopes de Melo seria presidiário e estaria foragido da justiça, acusado de homicídio. O corpo dele foi encaminhado ao IML após o levantamento feito por peritos criminais do Instituto de Criminalística, agentes do IML e policiais da Força Tarefa do DHPP. Jovem é morto a bala no bairro do Janga. Wendel Thierry Barbosa Santiago, jovem com 20 anos, residente na rua Joaquim Posidônio 153, no bairro do Janga, em Paulista. Ele foi morto a bala ontem à noite na rua Humberto Pimentel, lá no Janga. 4 homens num carro Fiat Palio vermelho cometeram um crime e os motivos não foram informados. O corpo de Wendel Thierry Barbosa Santiago foi encaminhado ao IML depois do levantamento feito por peritos criminais do Instituto de Criminalística, agentes do IML e policiais da Força Tarefa do DHPP. E atenção! Comerciante assassinado a tiros no estabelecimento em Santo Amaro. O comerciante Rodrigo Mesquita Gris, um rapaz com 24 anos de idade, residente na rua Mercúrio 304, na Bomba Demetério. Ele estava ontem à tarde na barraca de lanches dele, localizada na Praça General Carlos Pinto, pertinho do Hospital do Câncer, em Santo Amaro, quando chegaram 2 homens desconhecidos numa motocicleta Fan preta e o assassinaram em frente ao estabelecimento com vários disparos de arma de fogo. A motivação do crime ainda é desconhecida e o corpo do comerciante Rodrigo Mesquita Gris foi encaminhado ao IML após o levantamento feito por peritos criminais do Instituto de Criminalística, agentes do IML e tiras da Força Tarefa do DHPP. O repórter Bandeira 2, o fato policial verdade, continua de plantão aqui na sua Rádio Jornal Rádio Forte AM 780 e FM 90.3. Continue aqui com a gente, pois agora vem aí Wagner Gomes com a Supermanhã, você sabendo de tudo no Comando Geral fim de semana.